Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Vou pedir para você que está aí atrás, que possa ir se chegando para cá, que a gente tenha um bom resultado aqui, amém? Glória a Deus. Foi tudo bem no intervalo? Ninguém cutucou ninguém? Glória a Deus, amém. Lembra aí de orar pelo cotovelo, repreender toda ação demoníaca, amém? Queridos, tem coisa que foi criada no inferno para o casamento. Amém? Uma coisa que não foi criada no céu, foi criada no inferno, é a frase "eu te disse". Homem odeia ouvir "eu te disse". Não gosta de ouvir. Você já sabia? Que bom, guarda para você. Não diz para ele não, amém? Então nós vamos continuar agora e vamos estar falando sobre as necessidades do homem, as necessidades das mulheres, as suas expectativas, a expectativa do homem, a expectativa da mulher, que são diferentes, necessariamente diferentes, amém? Então vamos entrar agora num terceiro assunto, que é paz doméstica e segurança, amém? Não, acho que antes vem cuidado. Paz doméstica não, paz doméstica, e segurança. Tá certo. Direção está aqui. Glória a Deus. É bom que assim eu não erro. Então vamos falar um pouco sobre paz doméstica. E aí, meninas, o homem tem necessidade de paz doméstica. E a gente sabe que nós fomos colocadas em casa com esse condão de sermos as guardiãs da nossa casa. E nós somos habilidosas para isso, de manter a paz doméstica, de gerir pratos na nossa casa, não é? O filho, numa certa idade já, a mãe fica de escudo, né? Para o pai com o filho com o pai. Nós somos aquelas que fazem o meio de campo. Nós temos habilidades para isso. Temos graça para fazer isso. E é bom que a gente faça, porque é uma necessidade masculina. Chegar em casa e ter paz doméstica. Chegar em casa e entrar na caixinha do nada. A caixinha do nada, ela é real. Ela acontece em todas as casas, né? Como a Bíblia diz, toda a nossa irmandade ao redor do mundo passa pelo mesmo desafio da caixinha do nada, do cetro do controle remoto. Não é? Eles ficam com o controle remoto na mão e você fica assim, passa. E eles estão, peraí, passa. Vamos ver se não passa. Mas posso pegar o controle remoto? Não, jamais. É o cetro de autoridade dele. Você não pode pegar o controle remoto. Então, essa necessidade da paz doméstica, ela é real. Então, por exemplo, eu lembro que eu conheci um casal que a esposa falava muito. Como diz o meu irmão, né? Aqueles 30 minutos de paz do céu. Acabou-se, porque ela falava muito. Aí o marido dizia que quando ele chegava em casa, ele ia se preparando psicologicamente para entrar em casa. Porque ele sabia que ela passou o dia inteiro sozinha em casa, que quando ele chegasse, ela ia despejar todas as palavras de uma vez só sobre ele. Então, aí ele ligava o botãozinho, né? Da caixinha do nada, e ela ficava falando, ele só falava aham. Porque é necessário, eles têm uma necessidade da paz doméstica. Então nós vamos equilibrar esses pratos para deixar a casa harmônica. Nós temos habilidade para isso, para transformar essa harmonia. A Bíblia vai dizer sobre essa mulher rixosa, que fala o tempo todo. O marido chega em casa e ela já está no portão esperando para desabar todas as peripécias que o filho fez, tudo que a vizinha falou, tudo que saiu no jornal, tudo que ela viu não sei aonde, né, querendo compartilhar, porque nós temos essa necessidade de compartilhar, mas eles também têm a necessidade da paz doméstica. E a Bíblia nos dá, né, aquela dica:
toma cuidado, porque a mulher rixosa vai levar o seu marido para dormir no telhado, né? No eirado. Então ele vai querer sair de perto da gente se a gente não tiver mantendo essa paz, e principalmente se a culpa é nossa. Se somos nós que estamos levando as rixas, se somos nós que estamos levando as queixas excessivas, deixa ele chegar. Sabe, deixa ele chegar, deixa ele sentar na cadeira ou no sofá, deixa ele tomar banho, deixa ele ligar a televisão, deixa ele pegar o cetro de autoridade do controle remoto, deixa ele dar uma zapiada lá, deixa ele respirar depois do jantar, depois que se viu a janta, né, que a coisa já estiver mais tranquila. Aí você fala pausadamente, né? Não fala tudo de uma vez só. Vai falando em doses homeopáticas. Sabe aquela história do gato subiu no telhado, né? O gato está lá andando no telhado. O gato caiu do telhado. O gato morreu. Vai com calma, porque é uma necessidade masculina a paz doméstica. Ele precisa dessa coisa de desejar estar em casa. Tive o estresse no trabalho, tive o estresse na condução, tive estresse no trânsito, mas eu sei que eu vou chegar na minha casa e eu vou ter paz. Lá é o meu porto seguro, lá é o meu abrigo, lá onde eu vou poder ficar tranquilo, aquietar minha mente, tirar aquela compressão do dia de trabalho. Então isso é muito importante que a gente entenda que é uma necessidade masculina. Não é algo só do seu marido. É uma necessidade do homem, essa paz doméstica. E nós vamos também equilibrar aí, né, as nossas 200 e não sei quantas mil palavras que nós temos a mais do que eles. Né? Porque é ciência também, nós temos mais palavras do que eles. Não sei por quê. Talvez a gente seja mais inteligente. É bom lembrar... Lá vem. É bom lembrar, muitas vezes, quando eu falo sobre isso, algumas mulheres perguntam assim, mas eu também tenho muita coisa, eu trabalho, eu cuido de criança, eu levo para criança, eu tenho problema, e por que que eu tenho que promover essa paz doméstica? Porque a gente não sabe. A gente não sabe fazer, a gente não veio com habilidade. Mesmo que o temperamento do homem seja mais tranquilo que a mulher, essa harmonização da casa inteira, a gente não sabe fazer. Então Deus deu essa habilidade às mulheres para promover essa paz doméstica. Por quê? Porque lembra que ele é protetor? Ele foi criado para a guerra. Ele foi criado para o embate. Ele foi criado para o confronto. Então não dá para ser um urso brabo lá fora e um ursinho carinhoso aqui dentro. Entendeu? Então é importante isso. E eu gosto sempre de lembrar, só para eu não perder a oportunidade, não receba o seu marido em casa como uma mulher chaleira, por favor. Amém? Aquela que fica no portão assim, esperando para contar o que o filho fez. Faz isso não, porque quando ele chega em casa, ele precisa de paz. Amém? Agora, quer ter paz, camarada? Dá a ela segurança. O que faz uma mulher se tornar rixosa? A falta de segurança na sua palavra. Ela já pediu para você consertar o chuveiro há 2 meses. E você disse que ia consertar e não consertou. Ela se torna rixosa quando ela não vira uma araponga. Conhece a araponga do tem que? Aquela mulher que quando te encontra fala, tem que arrumar o carro, tem que arrumar o chuveiro, tem. Isso para o homem entra lá no fundo do cérebro. A gente odeia tem que. Odeia, a gente odeia, eu sabia, eu te disse, tem que, a gente não aguenta. Isso para a gente é um barulho de lata. Tem. Não presta. Mas por que ela está repetindo tanto? Porque você deu a palavra e não cumpriu, talvez. Então, se ela tem segurança, ela promove paz. Se ela sabe que a sua palavra é sim, sim, não, não, ela tem segurança. Se ela sabe que quando você diz que vai resolver, você vai resolver, ela tem segurança. Se ela não vê você falar no telefone, diz que eu não estou em casa,
Porque quando você mente para fora, ela pensa, ele mente para mim também. A mulher, ela tem realmente uma sensibilidade maior que a nossa. Pode ser que ela não pegue a sua mentira, mas ela vai sentir a sua mentira. E deixa eu dizer uma coisa para você, é melhor uma mulher traída do que insegura. Porque a traída, ela vai escolher se fica ou não fica. Agora, a insegura, ela vai virar um porco-espinho. Por quê? Porque ela não sabe que tem que sair, mas ela não se sente bem. Aí ela fica agulhando para tudo quanto é lado. Então, promova segurança na sua casa. Se você disse que vai corrigir o seu filho, você vai corrigir o seu filho. Se você marcou algo com ela, você vai cumprir. Se você é a pessoa responsável por uma área, você vai resolver aquela área. Então, o que faz uma mulher sentir segurança? O homem de uma palavra só. Amém? Porque às vezes os homens chegam para mim e falam, pastor, eu não aguento mais, a minha mulher fica o dia inteiro falando a mesma coisa. Eu falei, não é porque você não resolveu? Porque se ela está falando a mesma coisa, é porque a coisa não foi resolvida. Então é importante olhar os dois lados. Nem a mulher vai ser inconveniente de tirar a sua paz, mas para que haja paz na sua casa, ela precisa ter segurança. Eu tenho um caso na minha igreja de um homem que viveu um relacionamento fora e nunca contou isso para a mulher dele. E ela não sabe oficialmente. Mas ele vem reclamar para mim que quando ele chega em casa é uma perturbação, que a casa dele é perturbada. E ele quer jogar para ela. E eu falo, enquanto você não resolver a sua postura de homem, eu não te atendo. Porque espiritualmente a porta está aberta da casa dele para uma mulher rixosa, para uma mulher nervosa. Por quê? Porque ela não sabe, mas ela sente. Então, quer ter uma casa de paz, seja o homem de uma palavra só. Dê a ela segurança, porque 1 Pedro 3 vai dizer, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompa as vossas orações. Então é importante que um homem de Deus seja também um homem que fala e cumpre. Um homem que diz a verdade, baseado na verdade. Se a sua mulher estiver segura com a sua palavra, ela não se torna uma mulher rixosa, você vai ter uma casa de paz. Amém? Glória a Deus. Uma outra necessidade masculina é cuidado. O homem precisa de cuidado. E aí, a gente vai voltar lá atrás, não é? Deus nos criou para sermos auxiliadoras idôneas, auxiliadoras capacitadas. E Ele também nos deu o privilégio, que eu considero um dos maiores privilégios, que é a capacidade de gerar. E como nós temos a capacidade de gerar, independente se você gerou ou se você não gerou, dentro de nós tem uma estrutura geradora. Deus nos fez gerando vidas. Deus nos fez para gerar. E como Ele nos fez para gerar, essa capacidade de gerar, ela vem acompanhada com a capacidade de cuidar. Então, nós somos cuidadoras por excelência. Nós cuidamos umas das outras, cuidamos da nossa prole, cuidamos do ambiente onde nós estamos e cuidamos dos nossos filhos. E porque cuidamos dos nossos filhos, quem tem filho homem vai cuidar do seu filho. E ele vai casar com uma mulher. E qual é a expectativa que ele tenha? Que a mulher cuide dele. Afinal de contas, a mãe cuidou dele. Então, ele tem essa expectativa. Tem expectativa da comida feita, tem expectativa de quando estiver doente, a gente vai cuidar dele, a gente vai dar o remédio, a gente vai levar no médico, a gente vai ligar para o médico para marcar consulta. Eles não vão fazer isso. É a gente que vai ter que fazer, porque ele tem essa expectativa. Às vezes, muitos deles nem sabem como se cuidar. É a gente que vai cuidar, é a gente que vai dizer, olha, é bom não comer isso, é bom comer aquilo, é bom não fazer isso, é melhor não fazer aquilo. Porque eles não têm na natureza deles, por assim dizer, essa coisa do se cuidar. Porque a mãe cuidou deles.
E ele tem essa expectativa do cuidado, é uma necessidade masculina. Então, por exemplo, quando o seu marido apresentar alguma coisa que você perceba, será que ele não pode fazer isso sozinho? Meu Deus, ele faz tanta coisa sozinha. Ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele é bom naquilo outro. Não consegue marcar uma consulta? Não consegue organizar os exames que tem que levar para o médico? Não consegue, perde o preparo do exame. Porque a moça lá disse que tem um preparo para o exame, mas ele acorda no dia seguinte e fala assim: hoje eu não vou poder fazer o exame não. Por quê? Porque eu não fiz o preparo. Será que não é capacitado para fazer isso? É. Mas ele quer ser cuidado. Ele quer que alguém cuide dele. Ele quer que a esposa cuide dele. Que a esposa ligue e marque o médico. Que a esposa compre o remédio. Que a esposa lembre de dar o remédio para ele. Que a esposa lembre de levar para fazer exame. De cuidar da roupa deles. O homem que sai todo desgrenhado assim, né? Ele quer ser cuidado. Não só na saúde, como também na vida comum do lar. Ele tem a expectativa de ser cuidado. E nós podemos fazer uma pequena confusão aí. Como eu já fiz essa confusão. Porque ele nos protege, e é uma necessidade nossa sermos protegidas, muitas vezes a gente cai no engano de como ele me protege, como ele tem a estrutura de protetor, que foi Deus que deu, e a habilidade de proteger, eu posso pensar que ele é capaz de se cuidar sozinho, mas ele não é. Ele precisa da gente para cuidar dele. E não é mimo. Ai, esse cara é muito mimado. Tudo tem que ser cuidado. Eu não sou a mãe dele, eu sou a esposa. Pois é. Mas ele tem expectativa de ser cuidado assim como a mãe cuidou dele. Eu sei, meninas. Eu sei o que você está pensando. Mas é isso mesmo. E você tem essa capacidade porque você é uma mulher geradora, cuidadora. Você tem a capacidade de cuidar dele. De ver se está dormindo tarde. Se ver se está tendo pesadelo durante a noite. De marcar o médico. De lembrar de comprar roupa para ele. Meu filho, essa roupa já não está tão boa assim. Vamos lá comprar uma roupa, um cinto, um sapato, um tênis. É você. É isso mesmo. Mas eu já tenho 4 filhos. Arrumou mais um quando casou. Casou, agora casou, irmã. As solteiras, né? Como diria o apóstolo Paulo, tá tudo bem se você não casar. Tá tudo bem. O apóstolo Paulo disse que tá tudo bem. Amém? Então, se você não quer casar, tá tudo bem. Não tem problema. Agora, se quer casar, vai cuidar. Porque senão, ele vai procurar cuidado em outro lugar. Também. Ele tem essa necessidade de ser cuidado. E você sabe cuidar bem. Amém? Amém. E quando o homem pede para colocar o prato para ele, não é porque ele não sabe colocar o prato, ele sabe. Mas ele quer que você coloque. Só isso. E se for em público, piorou. Naquela festa que você vai, principalmente da sua família ou da dele, ele tem expectativa que você levante e coloque o prato dele. Por quê? Pelo mesmo motivo que você quer ganhar flores no trabalho. Tem graça ganhar flor, o marido entregando na mão em casa? Não, graça nenhuma. Qual a graça? É quando as outras fêmeas do seu trabalho vê o arranjo chegar. Não é isso? Camarada, flor só faz sentido se você mandar entregar na frente das outras fêmeas. Porque aí tem valor para elas. É a mesma coisa quando você serve o prato dele. Ele está mostrando para os outros machos que ele é cuidado, que ele tem uma mulher que cuida. E uma mulher que cuida tem mais chance de ter um homem que protege. Amém? A gente não pode trocar esses valores. Você proteger. Ele não é o seu filho com proteção. Seu filho você vai proteger também. Seu marido você não protege, você cuida. Amém? Glória a Deus. Só esfregar aí. Amém. Então, para que a gente tenha esse cuidado, qual é a expectativa delas? Diga comigo, provisão. A mulher tem desejo, necessidade de saber que você é capaz de prover. Pastor, mas ela ganha mais do que eu. Joia, tá tudo bem.
Mas a provisão do básico é você que faz. Casa, comida, luz e água, você. E o dela, o que ela ganha mais é complemento. Aí decora a casa, faz, junta para viagem, mas você tem que dizer, essa casa eu sustento. O que eu aconselho você? Mesmo que você trabalhe de home office, acha um lugar com cara de trabalho, acorda de manhã, se arruma, faz a barba, não bota pijama e vai trabalhar. Por quê? Ela precisa ver você sair para caçar. Ela precisa que você saia. A casa é dela. A casa é o ambiente dela. E você é o protetor que sai. Então, mesmo que seja home office, arruma um quarto em cima, arruma uma sessão separada. Por quê? Ela tem que te ver e ir caçar. Mulher não gosta de homem em casa. Pode ter uma exceção, mas não gosta. Estou aposentado. Vai fazer concurso de dominó na praça, mas sai de casa. Amém? Você tem que sair para caçar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Algumas pesquisas indicam que as mulheres aumentam a libido quando elas sabem que o homem pratica esporte. Isso ativa nela a consciência de que você está produzindo um bom gene. Agora, deixa eu dizer o que essa pesquisa comprovou. Você não precisa fazer o esporte. Você só precisa sair com a roupa de academia e voltar suado. Ela precisa saber que você foi caçar. Que você é capaz de caçar. Atributos que as mulheres dão para os homens que a gente chama de beleza, mas não é beleza, é escolha genética. Maxilar quadrado, agora está na moda, né? Até colocar. Por que o maxilar quadrado atrai a mulher? Porque o homem primitivo precisava rasgar a carne com a boca. Maxilar quadrado significava força para rasgar a carne. Por que ela admira a altura, ombro largo, peito forte? Por quê? Porque isso gera instinto de proteção. Tudo que a gente chama de beleza, na realidade, é escolha genética. Homens procuram juventude e equilíbrio entre quadril e ombro. Para quê? Parideira boa. Boa para fertilizar. E as mulheres, elas estão escolhendo a espécie. Então ela vai escolher qual é o perfil de espécie que ela quer. Se ela quer um forte, se ela quer um alto, se ela quer um inteligente, se ela quer um com capacidade de liderança, se ela quer um que tenha dinheiro. Por quê? Porque ela está pensando na prole. Só que ela pensa que é beleza. A gente chama isso de beleza, às vezes até de amor, mas é só escolha genética. Amém? Então o que elas querem? Saber que você é capaz de prover. Mesmo que ela ganhe, mesmo que ela sustente. Agora, aconteceu do homem ficar desempregado. Vai fazer bico, vai fazer Uber, sai de casa. Fique escolhendo emprego, não. Porque senão você vai causar nela uma falta de libido, de interesse em você. Agora, eu não sei se aqui acontece, eu vou dar um exemplo do que acontece lá no Rio de Janeiro. A gente chega numa festa e o garçom pergunta assim, o senhor vai querer o bolo? Aí ela diz, não. Aí você, quero sim. Aí você bota o bolo na frente, ela vem com um garfo e pega o melhor pedaço. Só lá no Rio de Janeiro. Aí você entra na cara de alguém e a pessoa oferece água. Você quer água? Não, obrigado. Aí você pega a sua água, ela dá um gole, vira metade. Aquela picanha que você guardou, aquele pedacinho para o final, ela bota o garfo lá no final e pega. O que ela está fazendo com você? Testando se você é capaz de provê-la. Testando se você é capaz de deixar de comer para dar para ela. Mas é só no Rio de Janeiro, né? Aqui não acontece isso não, né? Que ela, com certeza, aquele último pedaço de carne de sol na nata que você deixou para o final, ela não pegou. Mas lá no Rio de Janeiro elas pegam. Bebe a nossa água, come o nosso doce. Por quê? Elas gostam de ser alimentadas pelo seu garfo. Elas gostam de comer do seu prato. Isso significa um instinto natural de que o macho provê a fêmea. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E por falar em libido,
Temos crianças Não. E por falar em libido, uma necessidade masculina é sexo. Sexo é uma necessidade masculina. E é muito fácil da gente pensar sobre isso. Nós já nascemos mulheres com quantidade de óvulo até Jesus voltar. Até chegar na menopausa, nós temos essa quantidade de óvulo. E eles produzem todos os dias. Todos os dias estão lá produzindo. Todo Precisa. dia o pecado vem e chama. Todo dia vem a tentação e chama. É isso, é sobre isso. Eu gosto de um Salmos que diz o seguinte, Provérbios, que diz o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel. E a seca, até o amargo é doce. E é isso mesmo, né? A gente tem que deixar o marido ir embora de barriguinha vazia. Barriguinha cheia. Saquinho vazio. Aí ele falou. Eu não tenho coragem de falar, mas ele tem, não é? Então, precisa sair de casa com barriguinha cheia e saquinho vazio. Porque é uma necessidade masculina. Ah, não é possível. Todo dia esse homem quer. Quer. Todo dia. Toda hora. Em todo minuto. Necessidade masculina. E a gente precisa entender que não é porque ele é tarado. Ou porque ele só pensa nisso. Não, eles só pensam nisso. Isso é uma verdade. E ainda bem que eles pensam nisso com a gente. Amém, meninas? Porque isso também é necessário. Então, o sexo é uma necessidade biológica. Biologicamente, o homem produz muito mais do que a mulher. Então, é uma necessidade biológica. É uma necessidade também característica do homem. Então, como a gente vai fazer? A gente vai negociar, não é? Cada casal tem o seu ritmo, tá tudo bem, vai negociar, só que eles precisam de quantidade e qualidade. Nem sempre dá para fazer com tanta qualidade assim, verdade. Nem sempre dá para fazer aquela semana com tanta quantidade assim, verdade. Mas nós não podemos esquecer que é uma necessidade masculina. E que se a gente casou na alegria, na tristeza, na necessidade masculina, na necessidade feminina, a gente é um companheiro de caminhada, de jornada. Um vai estar sempre junto com o outro. E outra coisa, meninas, a gente também tem que colocar por terra essa coisa de sexo só homem que gosta. Não, mulher também gosta. Mulher também gosta, e que bom que gosta, senão que está viva, não é? Então, assim, quando a gente muda isso também na nossa cabeça, transforma isso com tanta coisa que jogaram na nossa cabeça, também vai fazer diferença na nossa libido. Eu gosto de dizer que o homem pensa em sexo desde a hora que ele acorda. A gente nem tanto. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício de lembrar do marido voltando, de fazer alguns estímulos na nossa mente, nós também gostamos de sexo. Nós não podemos aceitar essa coisa que, é a minha obrigação. Não, não é obrigação. Primeiro, é porque eu sou casada e é uma necessidade masculina. E segundo, que eu também gosto e é necessário isso. Eu posso, não é nenhum problema eu admitir isso, porque vai ficar mais fácil eu entender a necessidade dele. E às vezes existem tantos tabus em relação a isso que a gente também precisa começar a quebrar alguns tabus, não é? A relação matrimonial, ela inclui sexo. Deus criou o sexo. Deus criou terminações nervosas no corpo masculino e feminino somente para o prazer sexual. Foi Deus que criou o sexo. O diabo perverteu, transformou em aberração. E às vezes a gente fica com a aberração do diabo. Mas não, foi Deus que criou. Foi Deus que criou e criou para o casamento. Criou para a união entre um homem e uma mulher.
Foi para isso que Deus criou o sexo, para procriar e também para dar prazer no casamento. O homem à mulher e a mulher ao homem. Amém, meninas? Então, o sexo é uma necessidade masculina também. Amém. Nós sabemos que, na realidade, uma necessidade dos dois, mas em proporções diferentes. Por quê? Porque a mulher, ela tem um período fértil, de provavelmente 6 a 7 dias. O homem tem 30 dias férteis. Então, tem essa diferença, certo? A mulher vai passar por ciclo menstrual, a mulher vai passar por várias transformações durante o mês. Então, o período dela natural vai ser aquele período que ela está fértil. E depois a gente vai ter que entrar em negociações. Amém? Por quê? 1 Coríntios 7, 3 ao 4 vai dizer: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, quando nos casamos, nós temos o sexo para nos satisfazer, mas também para atender o outro. Certo? Só que, embora nós temos casais exceções, temos casais onde a mulher tem mais apetite do que o homem. Homem, quando está desempregado, sem dinheiro, perde libido, porque é uma das poucas coisas que mexe mesmo com a libido masculina de forma séria, é quando ele não é capaz de prover, ele começa a ter realmente uma dificuldade para isso. Mas na grande maioria das vezes, o seu corpo, independente da sua personalidade, do seu apetite, ele produz todos os dias. A mulher não, ela produz 7 dias no mês. Então, o restante vão ter negociações a acontecer. Então, antes de eu entrar no aspecto de que a mulher ela tem uma necessidade maior de afeto e carinho do que o homem, veja bem, nós não estamos dizendo aqui que a mulher não precisa de sexo, nem que o homem não precisa de carinho. Não é nada disso. Só que, na perspectiva, o homem oferece carinho quando ganha sexo. E a mulher oferece sexo quando ganha carinho. Por quê? A mulher, antes do sexo, ela é racional. A mulher, antes de fazer o sexo, ela é racional. E depois do sexo, ela é emocional. Então, ela talvez demorou a fazer, demorou a ceder, mas depois que ela teve, ela quer que você mande flores, que você ligue, que você faça alguma coisa, você quer dormir. Agora o homem é emocional antes do sexo. Depois que ele está satisfeito, ele fica racional. Então Deus já criou dessa forma, além de que o órgão sexual masculino é exposto e o órgão sexual feminino é reservado. A mulher tem mais capacidade de controle do que o homem por conta da sua anatomia. Então, nós não estamos dizendo aqui quem é mais, quem tem, né? E também não vamos entrar nas fábulas, né? De todo dia, toda hora. A gente sabe que tem circunstâncias e circunstâncias. Porém, quando nos casamos, o sexo não é só uma busca da minha satisfação, mas ela tem uma necessidade, ela tem também a responsabilidade de satisfazer o outro e atender o outro. Então, tanto o homem precisa entender como a mulher funciona, porque, querido, período menstrual, ela não quer ninguém pegando nela. Normalmente, tem exceções? Pode ter, mas não quer. Ela está toda sensível, cheia de hormônio, inchada. Então, a gente precisa entender esse processo. Mas o ideal é que haja investimento nessa área. Nós precisamos investir. Eu quero falar para vocês rapidamente sobre dois termos que são importantes a gente entender. Um é desejo espontâneo e o outro é o desejo responsivo. O que é o desejo espontâneo? É quando só de pensar você está animado. É o seu corpo dizendo. A mulher está no período fértil, ela tem um desejo espontâneo. Você pensou nela, você tem um desejo espontâneo. Esse é o espontâneo, que para o homem pode ser mais fácil, mas para a mulher, dependendo da fase, pode ser mais difícil.
A mulher, ela está mais ligada à emoção. Então é quando a gente brinca. Lua tem que estar alinhada com Vênus. O clima tem que estar bom. Você tem que ser sido gentil. Ela tem vários aspectos emocionais para que ela tenha desejo. O homem, mais ou menos. Homem está feliz, comemora como? Sexo. Homem está chateado, se consola como? Sexo. De graça, gente. Barato. Amém? Então, a gente tem reações diferentes. Agora, isso vai variar de pessoa para pessoa, de casal para casal, de relacionamento para relacionamento. O que é importante a gente dizer aqui? Que é uma área de investimento no casamento. O solteiro se guarda. O casado precisa investir nessa área. Porque a base do casamento, o sexo é a ceia do casamento. Agora, quando a mulher tem uma expectativa diferente, ela tem expectativa de afeto. Ela não te dá sexo por sexo. Você planta afeto para ganhar sexo. Agora, mulheres, plante sexo para ganhar afeto. Porque é um ciclo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A criança chorou no berçário da igreja. Chegou na igreja, a criança chorou. Na grande maioria das vezes, a criança chorou porque ela tem dificuldade de se separar do pai e da mãe. Se ela não se separa do pai e da mãe, é porque ela deve estar dormindo no quarto. Se ela está dormindo no quarto, ou o sexo está fraco ou nem tem. Se o sexo está fraco ou nem tem, esse homem acorda de mau humor. Se esse homem acorda de mau humor, ele é grosso com a mulher. Se ele é grosso com a mulher, menos sexo tem ainda. Pronto, só porque a criança chorou no berçário. Eu já chamo para gabinete. Chorou no berçário, eu chamo para o gabinete. Está dormindo aonde? Porque são 3 meses só. 3 meses que essa criança pode ficar no quarto. Por quê? Porque criança não tem que sentir cheiro de sexo. E seu quarto tem que ter sexo. E você não vai ter sexo bom com cheiro de golfo. Porque quando o homem sente a presença da criança, ele baixa a libido. Ele baixa a testosterona. Então, criança no quarto de criança, e o seu quarto é o seu playground. É o lugar de você concretizar, fazer a ceia do seu casamento, a celebração da sua aliança. Então, para isso, o que nós oferecemos? Afeto. Ela precisa de afeto, carinho, gentileza, palavras. A mulher tem a parte auditiva muito importante. O que você diz, o timbre de voz masculino. Então, se você, como eu, é uma pessoa que pode ter dificuldade de expressar em palavras algumas coisas, escreva. Mas ela precisa ter essa parte emocional suprida para devolver essa parte que a gente, na maioria das vezes, tem mais necessidade. Então, o que nós não podemos fazer? Plantar um pelo outro. Não é assim que funciona. O homem receber só carinho não resolve. Porque normalmente quando ele recebe carinho, ele se excita. Aí você começa a pensar assim, não posso nem tocar. Não vou nem tocar porque ele só pensa nisso. Mas é uma troca, ele quer receber essa necessidade de relação. E a mulher precisa receber afeto. E muitas vezes o afeto desinteressado para que ela se interesse. Então, no desejo espontâneo, é só o corpo. E no responsivo, é quando nós estimulamos ao sexo. Um toque, um carinho, uma excitação, uma carícia para quem é casado. Namorado não faz carícia, só faz carinho. Uma carícia para quem é casado. Se você ler Cantares, você vai ver, o seu corpo é dela, o dela é seu. Amém? O que não é lícito é bem claro, é tudo aquilo que você não pode fazer para a glória do Senhor, é ilícito. O que você faz no seu quarto com a filha dele e diz que é para a glória dele, é lícito. O corpo dela é seu, o seu é dela. Então o que deve acontecer? Para o sexo responsivo, aquele ninguém está excitado, mas um dos dois quer, é preciso que haja um trajeto. A mulher não é um micro-ondas. A mulher é um forno a lenha. Tem que abanar, tem que prestar atenção. Mas depois que acende, demora muito mais do que você. Amém? Então o que é importante a gente entender? Que existe o desejo espontâneo, mas nós precisamos investir, homens e mulheres, no desejo responsivo. Aquele que responde. E aí o que fazemos para isso? Damos a ela afeto. Amém? Glória a Deus. E vamos encerrar
rapidamente aqui no ping-pong, não é? Amém. Fica a dica. Fica a dica. O homem também precisa de Retorno dos sentidos. retorno dos sentidos. O que é isso? É você estar bonita, cheirosa, dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que você tem na sua casa. Mas o homem, ele é muito ativado pela visão. Diferente da mulher, que é ativada pela audição. Por isso os homens precisam ser afetuosos, falar palavras doces para a mulher. Nós também temos que tomar cuidado com a nossa aparência para os nossos maridos. Não só a aparência, mas a higiene. Não só a higiene, porque os 5 sentidos mexem com os nossos maridos. É uma necessidade dele, esse retorno dos sentidos, dos 5 sentidos. Então, ter uma comida cheirosa, ter uma casa cheirosa, ter uma casa organizada. E a paz doméstica depende também de organização da casa, porque desordem causa certos transtornos. Então, tudo isso está nesse pacote desses sentidos que o homem precisa ter. Nosso, como esposa, não é? De estar aciada, de estar cheirosa, de manter a casa cheirosa, de ter aquela comida cheirosa, aquela comida gostosa. Tudo isso faz parte do pacote do bem-estar e da necessidade masculina. Da casa limpa. Está tudo incluído para devolver a ele esses 5 sentidos. Daquilo que a casa dele está proporcionando para ele. Que a esposa dele está proporcionando para ele. Ele tem essa necessidade. Ainda e a mulher... que ele reclame da conta do cartão. Mas homens de Deus... Da conta do supermercado com produto de limpeza. Deixa eu explicar uma coisa para você. Mulher é um produto caro. Amém? Se você... acordar de manhã, fizer lá 50 flexões no fundo de casa, se você fizer uma barra na porta, se você tiver cicatriz, é charme. A mulher não, a mulher ela gasta, ela precisa, para ficar bonita como aquela que você admira na revista, tem dinheiro investido. Se o cabelo é liso, é caro, se é louro, é caro, se é ondulado, é mais caro ainda. Amém? Ela não pode, ela não é uma centopeia, mas para cada saia ela precisa de um tipo de sandália, de sapato. E se chover é um, e se não chover é outro. E se tiver menstruada, nenhum deles serve porque está inchada. É um processo. Eu trabalhei 30 anos com isso, eu sei o que é. Você, calça preta, cinza, azul marinho e jeans. Um sapato preto, sapato marrom, tênis branco. Um cinto dupla face, preto de um lado, marrom do outro. Uma camisa cinza, azul, marfim, preta, caque. Está resolvido. E ela? Nada que ela usou ano passado serve. E deixa eu dizer, e você quer que ela mude. Você não sabe, mas você quer que ela mude. Porque você busca juventude. Porque juventude é fertilidade na nossa mente. E o que elas fazem? Pinta o cabelo, troca de roupa. Para quê? Para nos agradar, sem saber. Então é importante a gente entender que há um investimento sim. Eu aconselho a você, homem, que tenha uma parte do dinheiro da casa que seja dela e que ela não dê satisfação a você. Você não tem que saber se ela gastou na depilação. Cadê o cestinho? A oferta está ali, ó. Então, você não tem que saber quanto ela gastou na depilação. Isso é problema dela. Amém, querido? Agora, para que essa mulher esteja cuidada para você, bonita, o que você precisa? Reconhecimento. O serviço doméstico, ele não acaba nunca. Reconhecimento. Amém? O serviço da casa não acaba nunca. Reconhecimento. Seus filhos estão bem cuidados? Reconhecimento. A comida está gostosa na mesa? Reconhecimento. Esse reconhecimento estimula ela a se tratar, se cuidar para você. Amém? Mulheres, só lembrem de uma coisa. As mulheres têm tendência a se vestir para outras mulheres. E homem é bem mais simples. Um vestido preto, um cabelo bem cuidado, para ele tá bom. Salto alto, fica a dica. Eu sei que é desconfortável, mas salto alto acerta a sua barriga, empina o seu bumbum e alonga a sua panturrilha. Eles nem sabem, mas eles amam. Amém? Eles gostam do resultado. Eu vendia calça jeans.
Para eu vender calça jeans para mulher, eu tinha que dar um salto. Por quê? Se ela vestia assim, ela não gosta. Aí eu dava o salto, ela fazia assim. Barriga para dentro, bumbum, ela se achava linda. E a gente vê isso. Cuidado. Lingerie bonita para ele. E na igreja, bege. Para de atrapalhar o irmãozinho no culto. Lingerie vermelha, lingerie oncinha, lingerie rendada, para ele em casa. Às vezes você se veste muito para as outras fêmeas. E às vezes você tem que entender o que ele gosta, o que atrai ele. Amém? Para a gente encerrar, eu quero colocar aqui para você, porque eu já passei do horário, pode ser que eu não volte aqui. As expectativas trocadas funcionam da seguinte forma. Admiração recebe proteção, proteção recebe admiração. Honra e submissão recebe direção, direção recebe honra e submissão. Cuidado recebe provisão, provisão recebe cuidado. Sexo recebe carinho, afeto, carinho, afeto recebe sexo. Retorno dos sentidos, aquilo que é visual, aquilo que é cheiroso, recebe atenção e reconhecimento. E reconhecimento dá retorno dos sentidos. Paz doméstica gera segurança, segurança e companheirismo gera paz doméstica. Então o que você planta não é o que você colhe. Amém? A gente precisa entender isso, que as nossas expectativas são diferentes. E eu quero terminar, pastor, 3 minutos. Amém? Por favor. Eu quero que você, que está aí com a sua Bíblia, telefone, abra comigo em 1 Pedro 3. E eu quero que você leia esta carta que eu chamo de carta do sogrão. Quem aqui das casadas é casada com um homem de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem aqui é casado com uma mulher de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Fica com a mão levantada dos dois lados que eu quero dar uma notícia para vocês. Deus é o pai de vocês, não é? Mas se você casou com um filho ou uma filha de Deus, ele também é teu sogro. Tá bom? Você está dormindo com a filha dele. Você está cuidando do filho dele. Você pediu a ele um homem de Deus. E agora ele te deu. Cuida dele. Por quê? Por causa do papai. Amém? Então é bom a gente lembrar com quem a gente está dormindo, o que a gente está fazendo, porque, com quem nós estamos. Quem já lembra de alguma situação que a pessoa roda o dedo e fala assim: sabe com o filho de quem que você está falando? É assim que você tem que pensar no seu cônjuge. Então lá na carta do sogrão de 1 Pedro, primeiro ele fala com as mulheres. Com as mulheres ele é mais gentil, ele diz: mulheres, ou seja, minhas noras, vai dar o papo com vocês sobre como cuidar do filho dele. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Ele está falando aqui de honra e submissão. Para que ele, se ainda não obedece à palavra, lembra do poder e influência da mulher? Ele está entregando para vocês. Deus não está mandando que o homem ganhe você. Não, ele está dizendo, para que se ele ainda não obedece, ou ele não é crente, ou ele é crente, mas não está vivendo a palavra, ele seja ganho, diga comigo, sem palavra alguma. Repete comigo, sem palavra alguma. Mais uma vez para não esquecer, sem palavra alguma. Mas como? Por meio do procedimento da sua esposa. Então não é fazer um rema e botar versículo na cabeça dele. Não é dizer o que ele tem que fazer, mas é procedimento. Ele está falando com as noras. Aí ele diz: ó, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, retorno de sentidos. Ele vê que você é uma mulher de Deus. Não seja o adorno da esposa. As solteiras digam comigo, da esposa. A esposa não tem que se preocupar com o lado externo. Solteira tem. Tem que vir linda para a igreja, tem que ir linda na feira, tem que ir linda no ponto de ônibus, porque você não sabe onde o varão vai estar. Amém? Então a esposa que está casada, garantida, não seja ela o adorno. Mas a solteira é para andar bonita. Porque quem gosta de beleza interior é decorador. Homem é visual. Amém? Que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior
do coração, ou seja, o seu espírito unido ao incorruptível traz o espírito manso. Diga, o meu espírito é manso. É o sogrão que está falando. E aí, que é de grande valor diante de Deus, ou seja, paz doméstica. Pois assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Cuidado! Se ataviaram, se guardaram, se prepararam. E aí ele diz, e como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe como? Senhor, admiração, honra, do qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então essa é a carta do sogrão. Quer saber como agrada o seu pai? Agrada o filho dele. Se comporta com ele, como ele espera que você seja uma mulher de Deus para ele. Amém? Mas Deus é gentil com vocês. Deixa o papo reto aqui com os homens agora. Vem para cá, o genro de Deus. Que agora é papo de homem para homem. Aí ele vai dizer assim, maridos, ou seja, meu genro, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Ou seja, você não é um hóspede na sua casa. Você precisa saber o que está acontecendo, você precisa saber como seu filho está na escola, você precisa saber se tem alguma coisa para consertar. Você não é um hóspede, você vive a vida comum do lar. Amém? E aí ele diz, por quê? Porque você é o provedor. Com discernimento, ou seja, atenção e reconhecimento. Lembra que elas precisam de atenção e reconhecimento? E tendo consideração para com a vossa mulher como parte o quê? Mais frágil. Você protege, não é ela que protege você. Você protege. Tratai-a com dignidade, ou seja, dá a ela segurança. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, você é tão filho de Deus quanto ela. Receber a mesma herança. Agora, tratai-a como? Sogrão falando, com dignidade. Sogrão vai no quarto? Vai. Está contigo lá no quarto. E eu vou falar uma frase um pouco grosseira, mas ela é necessária. Não faça com a filha dele o que você não gostaria que fizesse com a sua. Amém? É bem importante a gente lembrar disso, porque ele está com você no quarto. E ele quer que você satisfaça ela? Quer, ele se alegra. Quanto mais você puder satisfazer ela, mais ele vai se alegrar. Mas tem um limite que pode ser bom só para você e não para ela. Lembra com a filha de quem que você está na cama. Amém? Trata ela com dignidade. Agora olha como ele termina para os homens com uma ameaça gospel. Para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, eu não te dou mais direção. Para que não se interrompa, ou seja, não tem papo com o sogrão se não tratar a filha dele desse jeito aqui. Amém? Glória a Deus. Então, quando estiver na dúvida como é que você tem que se comportar com a sua esposa ou com o seu marido, lembra do seu sogro. Lembra que ele está vendo tudo. E lembra que você depende dele para ter as suas orações atendidas. Amém? Você ora? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Amém. Deus é bom. E que bom que nós estamos aqui com essa oportunidade de avançarmos e crescermos no nosso casamento, amém? E os solteiros já estão aprendendo antes, para não errar depois, amém? Pai, nós te damos graças por essa noite, te agradecemos pela tua poderosa palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos levanta. Obrigada pela tua unção que despedaça jugo, a tua unção poderosa, Pai, que cai como um bálsamo sobre as nossas cabeças essa noite. Eu te agradeço pela direção que a tua palavra e o teu Espírito estão nos dando como família, porque o desejo do teu coração é que sejamos famílias fortes no Senhor, que sejamos famílias referência e que a partir da nossa casa, da nossa família, outras famílias possam ver e ter como um espelho, para que possam seguir nesse mundo, Pai, como um exemplo de uma família do Senhor, temente ao Senhor e que anda na palavra. Eu te agradeço pelo auxílio do teu Espírito Santo, tudo que nós tratamos nesse lugar essa noite,
Ainda que tenhamos alguns desafios para entender, nós contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. E nós te agradecemos, Pai, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos revelar, Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. E também na Tua unção, Pai, nós vamos encontrar facilidade, porque a graça está vindo sobre nós para andarmos na Tua palavra. E nós te agradecemos por essa noite, por famílias nesse lugar que hoje estão melhores do que ontem e amanhã serão melhores do que hoje. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Pai, eu declaro Amém. sobre esses homens nesse lugar, Pai. Eu declaro que cada homem que está aqui veio buscar de uma porção. E eu creio que nenhum deles vai sair de mãos vazias, Pai. Eu declaro sobre a vida desses homens uma direção cada vez mais clara do Senhor. Eu declaro que aqueles que chegaram nesse lugar, ainda sem uma visão para a sua família, eu creio que o Senhor vai honrar a busca deles e essa visão será entregue. Eu declaro, Pai, homens fortes, de fibra, que sabem o seu lugar, que sabem dar direção à sua família, que sabem proteger a sua família, guardados no Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos uma referência em Jesus Cristo. E eu creio que não haverá no meio da tua igreja homens omissos ou covardes. Muito pelo contrário, Pai. Eu declaro que a unção que despedaça todo jugo, embora possa ter tido uma criação errada, eu creio que o teu Espírito está levantando homens nesse lugar. E aqueles que chegaram nesse lugar fragilizados, sem orientação, por conta da tua unção que está nesse lugar, eu creio que serão homens de direção, que vão conduzir as suas casas em segurança, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Eu creio que você está saindo hoje totalmente diferente do jeito que chegou. Você, mulher, não é mais aquela mulher, né? Você está com uma visão totalmente